O Five Nights at Freddy's que traumatizou a comunidade inteira. Vamos dar uma olhada aqui, que é do vídeo HD, a galera pediu pra eu ver, né? Ah, tem um negócio aí do vídeo FNAF muito bom, né? Do nosso mano vídeo HD, então deixa o gostei, inscreve, ativa o sino, aquela coisa toda. Muito obrigado por estarem aqui e vamos lá, vamos ver, né, qual que é dessa pedrada, vamos ver qual que é desse negócio aqui e vamos lá, lembrando o link na descrição e aqui se vocês quiserem, né, ir lá no card, aquela coisa toda, vão no canal do Vini HD, dão uma força, link na descrição e no card. Vambora, 3, 2, 1, foi! Esse é um vídeo de pesquisa de um rabbit hole sobre a história e o lado obscuro da comunidade de Five Nights at Freddy, especificamente o fenômeno FNAI, conhecido como Five Nights in Anime. O que você falou? O fenômeno FNAI, conhecido... FNAI? Não, é finia. Pode chamar de finia. Tá, finar. Como Five Nights in Anime. Ah, só se for at anime, mas é Five Nights in Anime. Ah, tá. Né? Na verdade, isso aqui começou com uma piada. Começou com uma piada. É piada, sabe? Pra rir, aquela coisa toda. Porque, assim, quem começou com a piada? Da onde vem Five Nights in Anime? Que eu me lembro, é de 2015 pra 2016. O Scott Calton, vamos falar Core, começou pelo Scott Calton, mais ou menos. Ele tinha colocado algumas piadas daquele Fred em Space também no FNAF World. Mas não era nada explícito, não era nada bizarro, não era nada absurdo, pelo amor de Deus. Mas foi dali, mais ou menos, que aí a galera tava muito em alta Yandere Simulator, tava em alta também aqueles jogos tipo Amor Doce. Aí tava muito em alta essas coisas de meninas de anime e tudo mais. Preciso dizer, o Felipe Neto fez um monte de vídeo dessas coisas, enfim. E aí a galera, vamos fazer a piada, vamos fazer então Five Nights, né, dentro do anime. Esses vídeos, eu trouxe a história, né, a galera queria saber, tem do 1, do 2 e do 3. Eu não contei de mais nenhum, porque pelo amor de Deus, pessoal, não dá, simplesmente não dá. Talvez eu tenha que censurar algumas coisas, espero que o Vini HD tenha censurado algumas coisas, porque é complicado mexer com esse tema. Ou WAST Anime e conteúdos derivados. O objetivo é documentar fatos, datas, criadores e controvérsias reais. Não é incentivo para você procurar ou baixar esse tipo de conteúdo. Grande parte do material investigado contém temas adultos. Já ia falar uma coisa, é uma parada que vocês têm que entender, quando a gente fala parada, não é pra vocês ficar maluquinho da cabeça, né, e ir atrás. Gente, eu acho que eu nunca falei isso abertamente, mas existe um mal da pornografia em que corrói a cabeça do ser humano no geral. O que acontece? É o mesmo efeito de você ver uma coisa violenta toda hora. Você fica anestesiado com aquilo e você passa a ver o choque não mais como choque. A mesma coisa quando você vai atrás dessas coisas. Você começa a ficar com a cabeça doente. Você começa a ver as pessoas não mais como pessoas. Entende? Você começa a ver um ser humano não mais como ser humano. Isso atrapalha relacionamento. Se você, por exemplo, for encontrar alguém pra você estar algum dia, e aí eu sei que vai ter gente falando, não, que não sei o que, não. Mas eu tô falando, gente, da galera viciada. Eu tô falando a galera que é gunagem o dia inteiro e é bizarro. Eu não tô querendo mandar na vida de ninguém. Só tô dizendo que, cara, se você puder limpar o seu coração dessas coisas, puder limpar essas coisas da sua vida, ter, sabe, não ter tanto contato com essas paradas, se você puder evitar é melhor, tá ligado? Porque isso corrói a sua cabeça de alguma forma, né? Isso coloca um efeito no seu cérebro, uma coisa meio plástica, onde você acaba perdendo o tato do que são as pessoas. Isso vale para as duas paradas. Coisas muito violentas e coisas muito, né, sexuais, melhor dizendo. Já falando até a própria palavra. Eu tô aqui pra conscientizar também, pra falar algumas paradas que eu acho que... eu não tô querendo privar ninguém, eu acho que existem artes de tudo que é coisa, tô querendo impedir... Eu só tô falando que, assim, tomem muito cuidado. Vocês são muito jovens, vocês são muito novos e acabam entrando em coisas que são, às vezes, difíceis de sair. São armadilhas, igual a galera, por exemplo, viciada em jogo, né? E eu não tô falando viciada em jogo, sabe? Viciada em LOL, viciada... Não, a galera é viciada em aposta, por exemplo. Aquilo lá é um vício, mano. A pessoa acaba querendo pegar dinheiro a qualquer custo, tal, não sei o quê. E isso acaba criando uma armadilha de que ela sempre pode ganhar, que ela sempre pode quebrar a banca, pode sempre ganhar o jackpot, né? Então, por isso tô falando, tem coisas que viciam e é melhor você evitar.
aceitar. Por exemplo, eu vou abrir meu coração pra vocês. Eu tenho um problema com bebida. Eu já passei por tratamento. Não parece tanto, mas em algumas lives, muitos anos atrás, na época do Facebook, eu usava como válvula de escape. E isso não tá certo. Não é certo. Não é legal fazer isso. E eu me cuido, vou em terapia, tomo remédio, porque, cara, se deixar, eu não posso. Simplesmente eu tenho que evitar. Eu tomo muito esporádico, assim, quase nada, né? E aí, por exemplo, tem gente que tem problema com cigarro, por exemplo. Meu pai tinha problema com cigarro, né? Eu conheço pessoas que estão no YouTube que tem problema com cigarro até hoje. Então, tipo assim, pessoas da dublagem que fumam pra caramba e tal. E isso estraga, né, a tua saúde. Ai, Cor, mas uma coisa é uma coisa física, que nem você tá falando, bebida e cigarro. Outra coisa são, né, coisas mais 18 e tal, não sei o que. Cara, mas existem vícios psicológicos. E hoje existe essas coisas, mano. Então você tem que tomar cuidado pra você não cair em nenhuma dessas armadilhas. Se você quer ficar viciado em uma coisa, fica viciado em deixar um gostei, se inscrever e dar uma força pra nós. Você tem que jogar isso de uma maneira produtiva. É o que eu aprendi a fazer. Eu fico jogando e fazendo um monte de vídeo, né? Você tem que jogar essas coisas de uma maneira produtiva, vamos pôr assim. Joga o vício em aprender a desenhar, por exemplo. Ou, vou aprender a programar, vou aprender sei lá, fazer música. Vou aprender a fazer, sabe, receita de bolo, vou abrir um canal, fazer vídeo, enfim. Você tem que jogar essa energia que às vezes você tá com muita ansiedade em alguma coisa pra tentar sair essa dopamina. Porque se você ficar também scrollando lá, mano, seu cérebro vai derreter. Só tô querendo ajudar no que eu posso, né? E vamos continuar porque o papo é sério, então tome cuidado, por favor. Vamos lá. Pesada, fetichismo e, em alguns casos, conteúdo extremamente problemático ou ilegal. Algum deles incluindo crimes com grooming e CP. Então, tem muito isso também, isso que é um inferno. É um vídeo bem pesado. Uma recomendação forte. Não recomendo que você vá atrás de nenhum link ou da comunidade em si. Muitos deles envolvem riscos reais, tipo malware, exposição e conteúdo nocivo e até material. Isso aí a galera faz de monte. A galera esconde um monte de coisa. Por que a pessoa foi hackeada? Feijão com farinha. Eu não tô dizendo que é isso. Só tô dizendo que às vezes a pessoa clica em alguma coisa que não deveria ter clicado. Mas a maioria eu sei que é phishing, que a galera recebe no e-mail. Mas é meio que também a galera clica em links de coisas mais 18. E aí você pode acabar... Cara, isso funciona... Esses vírus e tal, funciona pra Android, pra tudo que é canto. Então você pode perder os seus dados só a qualquer momento. Então tome cuidado, porque a galera enfia um monte de vírus, porque sabe que a galera tá clicando no... E aí é complicado, né? Você não cai em armadilhas, pelo amor de Deus. Ilegais. Isso pode acabar até mesmo chegando perto de verem os seus dados. O que será mostrado aqui roubar, apenas necessário conta, para contextualizar enfim. a história. O resto é melhor deixar quieto. Com isso, tem um ótimo vídeo. Que isso, Vini HD? É o Doppelganger. Em 1982, a artista japonesa Mika Akitaka começou um movimento antes da internet ficar muito popular. Tu tem uma ideia nesse tempo? Se eu fosse mandar uma mensagem... Mas você foi muito longe! Tudo bem! Mensagem pro meu amigo demoraria 12 horas. E eu não era vivo nesse tempo. A questão mesmo é que Miko criou uma série de ilustrações chamadas Gundam Must Grow, que foi basicamente pegar robôs gigantes de uma série ilustrativa e transformar nisso. Mal sabia ela que no futuro isso criaria um dos maiores eventos da internet, movido por grooming, fetichismo e criminalidade. Provavelmente andando pela internet, você deve ter ouvido falar no FNAF, ou Five Nights at Freddy, ou 5 Noites com Freddy, ou Abatedor de... Esse jogo foi simplesmente um fenômeno. Criado no dia 8 de agosto de 2024, o primeiro jogo acabou sendo lançado. E antes dele, o Scott já dava indícios da criação de sua obra, sendo o primeiro registro dia 13 de junho de 2014. Um marco histórico no que hoje é conhecido como um dos mascote-horrors mais renomados. E eu tava investigando um jogo que me levou pra essa atrocidade aqui. O que de início eu achei que seria uma paródia, tem um rabbit roll sinistro. Então eu me perguntei como que raios isso daqui virou isso aqui. E eu comecei a explorar mais e mais Obrigado fundo, por censurar. E quanto mais eu via, mais perplexo eu ia ficando, porque até hoje em dia ainda existem coisas similares e a tendência
é só piorar. Então eu já peço o seu like, a sua inscrição e, se possível, um hype. Porque essas pesquisas costumam dar um trabalhão. E sem contar que esse negócio quebra muito a imersão da minha madrugada, no sentido ruim. Então, hoje eu vou te contar o que é FNAF, a infame criação baseada em uma franquia. Eu posso reclamar uma coisa do Vini HD? Ele faz umas 70 intros. Eu acho legal, mas tem hora que eu falo, cara, vamos pro assunto? Vamos, por favor. Na criação do FNAF, existia uma prática na internet chamada Gaijinka, que nasceu no Japão, onde consiste em uma junção de palavras japonesas para humano e forma. E aí foi adotado a prática de redesenhar objetos, animais, conceitos ou até mesmo personagens não humanos como se fossem humanos, porém mantendo a característica visual e original. Eu acho que tu já deve ter visto algo parecido no Pinterest. E adivinha o que estava andando muito em alta na era de 2014? Animes. Sim, a prática do otaku médio e os jogos estavam nascendo, e esses termos eram muito fortes. Não é à toa que jogos como Star Fox, Kirby e até mesmo desenhos animados tinham esse aspecto. Então, como a internet foi tomada com essa subfandom, foi criado um movimento no site chamado Amino, onde de lá era trocado essas ideias. Quem aí nunca viu um Sans humano? Ah, demais! Mas se bem que agora, né, o Amino foi fechado e as almas das crianças que usaram este aplicativo podem finalmente descansar. Estão finalmente livres! Liberdade, cantou! O Amino foi completamente encerrado. E aquele Project Z também, graças a Deus. E foi daí que nasceu outros troços absurdos e um pouco controversos da comunidade Undertale. E assim então chegamos em 5 de janeiro de 2015. Mais preciso, no Reddit, onde uma pessoa posta sobre uma arte chamada "Essa seria a dica se fosse uma humana". Um dos registros que eu encontrei dessa arte foi em um vídeo no YouTube de 2016, ao som de Justin Bieber. Não tô zoando. E a arte não tem muito o que falar. O negócio é até que fofinho, mas aí que começou a alavancar um projeto. Cara, parece muito a Suzy, mesmo não sabendo que era a Suzy, né? Por uma única pessoa. Depois que essa arte repercutiu, nasceu uma onda de pessoas humanizando FNAF, que inclusive até nasceu o termo Neko por aí, que é o termo de meio humano e meio animal. Neko Girl. Aí com isso, chegou... Não, mas Neko Girl é muito antigo também. Não, Neko Girl e Neko no geral é muito antigo. Qualquer coisa com orelhinha é... Cara, isso aí até antes do Inuyasha. Nossa, isso é muito velho, muito das antigas. Não, isso aí é pré-histórico até antes da internet, né? Tinha muitos animes também que tinha Nekos, né, no geral. A Mad Mew Mew de Deltarune também tem essas referências justamente pra essa arte Neko, né, de Neko Girl e tudo mais. O Mairuzo Pawa, ou só Falei Mairuzo dele mesmo. Ele começou uma premissa bem simples, mas bizarramente atrativa. Juntar o FNAF padrão, porém com personagens de anime. Só que tinha um diferencial. Ele ia fazer com os personagens sendo do próprio jogo. Não só isso, mas ele transformaria elas em waifus. Coisa de Under Simulator, gravando porque caiu energia e não gravou nada, mano. E aí então veio a público a sua primeira demonstração em 14 de abril de 2015, o que acabou alavancando um pouquinho demais o que ele tava esperando. Eu lembro que foi por aí tinha uma mesmo. ambição um pouco fora do comum. Ele constantemente atualizava o jogo, inicialmente tendo apenas 3 personagens. Eu não vou estar mostrando originalmente, no máximo com uma censura, porque não, nem pode. não tem como. Isso aqui é literalmente o puro suco do desespero. E ele usou essa brecha pra crescer ainda mais essa franquia dele, que tava sendo arquitetado tudo lá na Game Jolt. E então, aos poucos, ele foi criando um público até agosto de 2015, onde ele finalmente lança a versão completa do seu jogo favorito, contendo mais personagens, narrativa e uma história. A ideia central de tudo isso era uma paródia humorista e fanservice, e a trama seria o seguinte: essas animatrônicas seria de um trabalho de conversão de anime feito para todos os públicos. Que a personalidade dela com os adultos seriam diferentes. Elas não queriam matar de propósito, mas queriam esmagar
eles de uma forma bem complicada. O negócio tava até Eu que contei bem isso feito, já no canal até principal. Eu chegarmos fui o nos cara que foi bastidores. atrás dessa O criador merda deixou lá bem em claro essa nota de ser uma 2019, paródia eu acho. depois de muitas críticas. 2020. E só admitiu isso lá pra 2017, porque antes disso haviam supostas exposições de mensagens dele em DMs com menores de idade, mas nada disso foi comprovado. Só eram haters que criavam. Nossa, eu já ia falar, não é possível, o Mairusu, mano. Não é possível. Não, o Mairusu, eu sei que ele é um cara que já tá há muitos anos na internet, é um cara muito antigo também. Eu falo, não é possível, mano. Não, ele não. Eu já falo, não, ele pode ser esquisito fazer essas coisas, não, tá. Mas aí é arte por arte, coisa por coisa. Tá bom, entendi. Mas, ai, nossa, não. Não dá pra falar, não quero, não quero nada. Uma ideologia onde tinha tudo a ver com o jogo e o que tinha dentro das Mas fantasias. ainda bem que não é confirmado, então tá crianças, tudo bem. meio que ligando junto com a história original. Meio que não dá pra colar muito, sabe? Porque é como se fosse um universo alternativo. Agora o negócio só começa a ficar complicado quando isso aqui simplesmente lotou aquele site verde com toneladas de o que seria claramente bem óbvio. Ele só criou um jogo, uma comunidade hateou ele, só isso? Na real, isso é só o contexto, porque no futuro, o que esse cara criou fez com que ele só se arrependesse. 9 de dezembro de 2015. O criador de FNAF Este Anime, após muitas críticas e hate, fez a continuação do jogo, lançando mais ou menos nessa data. Parecia que as personagens estavam propositalmente mais avantajadas, e o motivo disso era claramente o dinheiro. E acabou que isso alavancou até que bem mais do que sua primeira parte. Não, esse era muito de mau gosto, de que pôr a calcinha na cabeça. É muito mau gosto, cara. É feio de ver. É feio, é podre, nossa, sei lá, mano. Ai, Cor, por que você contou a história no canal? Não sei o que. Cara, porque a galera queria que eu explicasse o bagulho, eu expliquei o bagulho. Tem coisas que eu falei assim, não, eu acho que se censurar, eu vou explicar a parada porque a galera conhece muito isso aqui. Então é melhor eu explicar e falar que é problemático do que, né, deixar rolar. Eu sou mais da parte da conversa do que... Ah, não, vai dar ruim aí, acabou, né? Pelo amor de Deus. Até que chegou em terras brasileiras, páginas de download e até... Mano, o Corey gravou isso aqui, cara. O Corey falou isso aqui. Muita gente postou gameplay na época. Gameplay essas que não tinham censura. Novamente, eu tava contando a história. Eu estava explicando a história. Eu não tinha nada. As thumb não tem nada demais também. Tá tudo tranquilo. Nenhuma. Nem não venha! Não tivesse nada muito explícito, mas acabava tendo casos ele fez de até conteúdos a níveis apelativos. Não só aqui no Brasil, obviamente, mas basicamente uma boa parte de pessoas que consumia isso. Acabou que virou um farm dentro do YouTube, e esse evento tava misturado junto com o que a gente chama de Elsa Gate. Mas... isso aí é papo pra uma outra história. Enquanto isso estava acontecendo, um usuário do Twitter chamado Tenoni criou um post pra celular. E esse post... Não, Elsa Gate é outra coisa, cara. Não, Elsa Gate é outra coisa. Elsa Gate, até onde eu me lembro, e a galera brigou muito, e eu também acho uma bosta, não é a respeito de pegar os personagens e fazer piada, esse tipo de coisa e tal, não. A parada de Elsa Gate é você esconder coisas problemáticas em animações que devidamente seriam pra criança, tipo a Elsa, né? E aí do nada tem uns bagulhos, sabe, bizarro no meio. O terror e o mais 18 desse tipo de coisa sempre meio que andou lado a lado. Já não preciso dizer dos filmes trash dos anos 80. E desde coisas daquela época, já tinha muito disso. Novamente, por que eu acho que o Scott Calton não vê problema? Porque ele fez piada com isso várias vezes. Ele viu isso, ele falou, cara, eu não vi problema, não, é uma piada, é uma brincadeira, e foi seguindo fazendo a brincadeira, igual, né, mas não era nada, nossa, mostrando as coisas, isso aqui, só realmente das artes e tudo mais, que, sendo bem honesto, muitas delas não tem, assim, é só o corpo mesmo, mas ao mesmo tempo tem coisas que nem, assim, é só realmente a mulher, e tem outros finias que tem, que é só elas vestidas com roupa inteira, né, que não tem nada, assim, bizarro de ser Elsa Gate das ideias. Eu acho que a galera confunde muito que, tipo assim, mas atrai muita criança. Então, por automaticamente atrair criança, então, se tiver alguma coisa dessa, é Elsa Gate. Sendo que não é assim que funciona o termo Elsa Gate, pessoal. Não é assim. Porque Pop Playtime é um jogo de terror. Ele é terror, ele tem coisas assustadoras, ele tem coisas bizarras, igual o FNAF também tem,
E o sentido não é ser para crianças. É igual, por exemplo, uma coisa que a criançada gostou muito, eu vejo algumas criançadas gostando. The Coffee of Ending Laylee, que tem muito menor de idade que gosta do bagulho e muito adolescente que gosta do negócio. Mas o bagulho é mais 18. Aí você fala, então, por ter aqueles conteúdos, ter aqueles temas, então, é Elsagate o bagulho? Não, o própria mídia sempre foi feita pra fazer esse bagulho. A distorção do que a galera faz, a galera vinculando em canais que gravam realmente coisa pra criança, que aí a lista é infinita. Aí aquilo é que começa a quebrar o que é a classificação de faixa etária, né, da galera que assiste no YouTube e tudo mais. E isso é que quebra. Esse que é o problema. Você, por exemplo, do nada um canal de Minecraft super de boa, super tranquilo, do nada grava um vídeo sobre The Boiled One. Grava coisas sobre, sei lá, The Coffee of Ending Laylee, que eu já vi. E aí o idiota aqui fica, não, pô, peraí, vamos não passar do ponto. Mas enfim, só avisando que Elsagate é outra fita. Não é porque uma coisa atrai crianças que aquilo é destinado pra elas. Por exemplo, o Pop Pop, FNAF, essas coisas de terror na internet, Sally Face, por exemplo. Não é, e sempre foi colocado com mais 18. Aí a galera bota isso em canais que não seriam, né, tipo assim, o cara grava coisa pra criança toda hora, do nada tá lá gravando um bagulho de terrorzão absurdo. Bizarro, no mínimo, né? Então, o Elsagate... Mas isso também não é Elsagate, é só erro de classificação indicativa. Agora, o Elsagate, a galera pegava realmente o bagulho do mal, colocava uma Elsa mijando no Homem-Aranha, por exemplo. Era aqueles bagulho do tipo, a galera escondendo fetiche e um monte de merda no bagulho que era pra criança mesmo, e tava no YouTube Kids. É outra história, é outra parada. Ficou escondido de todos os outros. E olha que negócio bizarro. O port era divulgado e otimizado, porém ele estaria executando um vírus que literalmente resetava o seu celular. Não só isso, mas pegaram esse port e modificaram ainda mais para pegar dados como CPF, carteira e histórico bancário. Porque era um negócio que estava em alta na época, porque algumas pessoas perceberam e foram avisar. Porém, ainda é possível achar isso em alguns sites indies ou então em outros lugares disfarçado. Porém, diferente daquela época, hoje em dia a tecnologia avançou e no máximo só vai deixar o teu celular lento. E isso não acontecia só com esses tipos de jogos e ports que estavam em alta. Com o próprio FNAF também acontecia isso. Eu lembro de ter baixado uma versão do FNAF 4 Beta. Eu nunca nem vi isso na minha vida. Aí então a gente chega em 17 de agosto de 2016 e é aqui que o negócio começa a azedar no pior sentido. Um usuário chamado Ponylands criou um perfil na GameJolt e fez o Five Nights at Frederica, que foi uma piada em torno desse conceito que o Mairo fez. Modelos Só que teve um probleminha. O criador disso teve que cancelar o projeto, porque alguém que estava trabalhando com ele acabou vazando os modelos. Esses modelos que estão no perfil antigo do GameJolt dele eram os que ele tinha criado. E diferente de FNAF Last Anime, que é um jogo 2D, muita gente pegou os modelos dele e fizeram coisas basicamente absurdas. Tanto que fizeram até uma fangame usando os modelos dele e pegando totais direitos autorais. O Ponylands acabou não tendo o controle disso, mas aí então, no meio de toda essa bagunça, um usuário anônimo pegou esse modelo 3D e fez uma personagem de fanfic, que inclusive era zoada e criticada até por gacha, por ter meio que um fascínio no William Afton, demonstrando até mesmo um certo apego, além da compreensão pelo personagem. E esse usuário era um troll que acabou pegando e fazendo o OC dela, sendo completamente abusada pelos personagens desses modelos. Tudo isso com essas builds que foram vazadas. Ele fez essa animação e jogou ela em vários sites adultos. Depois eles foram completamente ofuscadas pelas infinitas toneladas de conteúdo que o dono do FNAF e este anime acabou propagando. E para completar a bomba, o criador estava planejando fazer a terceira e última parte do jogo. E aqui a gente começa a ver que estava começando a sair um pouco do controle, porque esse foi um dos muitos casos que aconteceram especificamente nessa comunidade. Agora, o Frederick foi pausado e cancelado depois de mandarem aquele conteúdo em massa na internet, o que é bem nojento, sendo sincero, e não é a primeira vez que isso acontece na comunidade. Vamos ser sinceros, a comunidade de FNAF, na sua parte saudável,
é bizarramente criativa. Uma das aulas que eu cheguei a acompanhar, por Com exemplo, certeza. era aquele do FNAF Apocalipse, meio cyberpunk. Talvez você não conheça, eu acho. Porém, o lado ruim da força tende a superar. E eu falo isso porque, basicamente, a partir daí, o criador de FNAF Yast Anime começou a ter um pouquinho de arrependimento. Ele falava isso pra um amigo que ele desabafava na DM. Tudo o que ele acabou criando meio que saiu um pouco fora do controle. Porque não basta os vírus, malware ou conteúdo adulto. Agora o que estavam fazendo com ele e suas criações eram pedobait. Essa é a prática de pegarem mensagens, prints e até mesmo modificar isso para fazer vários posts. Tudo isso para acabar com a mentalidade do criador. E eles quase conseguiram. Só que tinha um porém. Em 17 de junho de 2016, o Mairu tem a brilhante ideia de criar um servidor no Discord para mandar os seus projetos e tudo mais. O negócio não tinha nenhuma moderação, ou seja, poderia entrar qualquer tipo de pessoa, jovem, criança e até adultos. Acabou que ele conheceu o Magicat, o possível único amigo que ele teve pra ajudar nesse jogo. O problema mesmo é que não dava pra saber a índole desse cara. O criador aos poucos foi se fechando ainda mais com alguns receios, mas no final ele criou FNAI Ultimate Location. Sim, é o que você tá pensando. Essa foi a última e mais bizarra criação dele, porque o FNAF aqui já estava coberto de polêmicas, não só do jogo original, que o pessoal percebeu que o Scott acabou esquecendo de acabar o próprio jogo, mas também outros assuntos, tipo uma fangame feita por um predador que colocava suas vontades no jogo. Porém, essas e outras coisas eram basicamente outras lores. E é meio que pra você ver... Isso aqui, eu sei o que é isso aqui. É um projeto... é de... Como é que é o nome? Lazy Town. É negócio de Lazy Town que você tá falando. Caso a galera não entenda, eu não sei se ele vai explicar, tinha um idiota, um maluco, um cara que ele falava que ele tinha PTSD, que não sei o quê, que, porque eu tive sonhos pra fazer esse bagulho e tal. Não, o cara era um idiota, o cara é um bizarro, e ele acabou fazendo uma fangame onde tinha os personagens de Lazy Town, e aí esses personagens, né, os bonecos que tinham no Lazy Town, eles, né, andavam pelo estúdio, aquela coisa toda, né? Só que era justamente muito focado naquela menina de cabelo rosa, que eu não lembro o nome dela agora. Mas tinha muita coisa assim, eu lembro disso. Eu ia até fazer um vídeo, mas eu achei muito merda. Eu achei tipo, nossa, cara, isso aqui é um nível pesado de um bagulho que não dá. É só, não dá. E aí eu falei assim, não, chega. E o bagulho é feio de ver. É feio, é muito feio. Tipo, o cara, ele ficou anos falando que ia fazer e tal, e a galera viu a qualidade e tal, achou meio estranho. Mas o cara acabou botando um monte de merda, um monte de arquivo e um monte de coisa que é crime, que é o bagulho bizarro. Eu não acho que o cara é derivado do Finia. Eu acho que esse cara é mais um bizarro que viu o FNAF como algo popular e começou a crescer e botou no meio, tá ligado? E falou, vou fazer o meu bagulho aqui e muita luta pra todo mundo, eu quero que se lasque. Eu entendo desta forma. Posso estar errado, com certeza. Mas eu acredito que esse bizarro que fez esse negócio do Lazy Town aqui, ele não puxa pro Finia, porque é literal uma criança, mano. O bagulho do anime lá é botar as mulheres como se fossem umas cavalonas, né? Tipo, de uns 30 anos. E aí é outra coisa. Então, tipo, é tão degenerado quanto, dependendo do ponto de vista, mas é. Só que do outro lado da criança, é muito bizarro, é muito pior. E o outro lado é bizarro também, tipo, de fazer essas coisas da pornografia, mas, mano, o bagulho é criminoso só. Só é crimes e por aí vai, né? Enfim. Que a comunidade de FNAF nesse tempo tava totalmente tóxica e eu diria até que perdida, no caso, pelo lado ruim. O terceiro jogo foi ajudado pelo Magicat, e o Maru teve um surto, porque ele não estava mais aguentando as críticas desde 2015. O servidor dele foi raidado em 2017, que é basicamente um monte de spam e conteúdo nocivo entrando para derrubar o servidor. Inclusive, por conta disso, uma penca de pessoas roubaram as artes dele, builds das versões betas e sprites que foram aos poucos divulgados no DeviantArt e pouquíssimos resquícios no Amino. E antes dele lançar o projeto, ele deixou bem claro que não ia
finalizar ele, assim deixando a trilogia em aberto. Pra quem não sabe, cada jogo essas personagens ficariam cada vez mais obcecadas por você, tudo isso acontecendo até o final do jogo. Sendo a última parte, você meio que sobreviveria a elas e seria livre. Porém, ele não teve um final definitivo. Ou seja, esse final nunca existiu. Inclusive, só ressaltando as personagens, porque o papo pesado tá chegando. Aqui basicamente tinha todos os animatrônicos da franquia, só que então elas viraram waifu. Pois é, tinha o Fred, a Chica, o Bonnie e até o Fox. E eles tinham nomes únicos, ou seja, o criador meio que pensou em tudo nisso. Depois, aos poucos, foram vindo mais personagens, até do Sister Location, tipo a Ballora, Balloon Boy, mano, William Afton. E o final não, mesmo Balloon Boy só não veio é de na Sister Location, tem UCM, William que é Afton, mas essa tudo versão bem. de anime, que inclusive é um jogo que não foi tão inspirado em FNAF Mas em tudo si. bem. Pelo menos essa foi a única parte legal do negócio, eu acho. Agora, lembra que as builds foram roubadas e o criador acabou se arrependendo um pouco de tudo? Tá. 14 de novembro de 2018. Uma coisa que tava entrando em hype e ficando em alta eram visuais novels e também VR Doki. chat. E guarda muito bem essa informação. Com as builds e o acesso fácil aos PNGs, é aí então que entra o usuário chamado Anubis. Ele entrou para fazer um mod um tanto nojento e controverso, adicionando as personagens como um palco de abusos. E o negócio é tão astuto que ele transformou as personagens em crianças Ah, vai tomar pro no seu cu. fetiche ridículo em pés. Essa foi uma visual Vai tomar- novel que estava sendo criada por esse doente, porém todas elas foram derrubadas. E o cara bom! quase foi doxado. Mas um outro usuário pegou essa ideia dele e inovou, jogando fora essa ideia nojenta e recriando essa visual novel chamada The Adventure of Nightmare in Anime e o New Beginning, criada pelo Netherese em um estúdio próprio para esse negócio. A partir daqui, a linha do próprio jogo começa a ter uma redenção, porque inicialmente isso foi para zoar o criador desse jogo fetichista, tanto que ele põe na cara do pessoal a personagem que o Anubis mais gostava de grumar. A Elizabeth. E Que com inferno, o hein? tempo, a comunidade meio que foi deixando essas personagens mais complexadas e abraçando elas na comunidade. O que é até lindo de ver, talvez, porque as personagens realmente foram ganhando uma personalidade e várias variantes, digamos que comportadas. Ou seja, meio que curou, talvez. Isso é muito doido. Mas o negócio seria bom se parasse por Isso aqui. aí O criador é original até que que ok. começou tudo abre uma nota e diz que cancela o seu projeto antigo, tendo uma depressão complicada e se isolando. Porém, atualmente, ele virou um criador mais na dele. A internet acabou salvando ele não só pela sua criação, mas pela pessoa em si. A história dele acaba aqui, mas a da comunidade ainda não. Como muita gente sabe, existe uma penca de pessoas que alastrou muito esse jogo, no sentido de que a comunidade fazia conteúdo massivo, roubava builds e até mesmo raidava servidores do próprio Esse aí criador. Porém, é com a os modelos de popularidade boaça. disso, nasceu logo depois, e também ainda existe na atualidade, é o que a gente conhece como FNAF GN ou Your Night, uma versão que foi totalmente fora da curva que e simplesmente só lascou e ignorou o que a comunidade tinha montado. Tudo a troco de personagens bem mais avantajadas. E a partir daqui a desgraça já estava feita. Já que infelizmente a culpa de tudo isso é meio de quem começou. E foi ficando um pouco mais complicado as coisas. Até chegarmos no incidente do VR Chat, onde um troll que era... Antes de você falar, eu sei algumas coisas desse negócio que eu posso acrescentar no vídeo. Até onde eu sei, as artes da pessoa que fez esses modelos é uma artista, uma mulher, que ela mudou o nome dela várias vezes, mas eu conheci ela como Kali 3D. Ela era uma pessoa que fazia muitos modelos, não só de FNAF, mas ao decorrer da carreira dela, né, de muitas outras paradas, de muitas coisas de jogos e tudo mais. E ela pegou e foi comissionada. Comissionada, caso a galera não entenda, alguém pagou pra fazer essa parada. Ela nunca revelou quem foi, ela nunca disse quem que fez ou pediu, né? Isso nunca foi uma informação que chegou a pública, ou deve ter ficado público depois, mas até onde eu sei, nunca chegou, né, a ficar, sabe, mostrando e tudo mais. E aí, o que tá
o que aconteceu foi que ela acabou aparecendo, fazendo e tudo mais, e foi começando a fazer esses modelos. Esses modelos estavam, acho que no ArtStation e no Gumroad dela, e em alguns outros lugares que você tinha que comprar. E aí o problema é, esses modelos não eram para estar disponíveis. Esse cara comprou os modelos, pediu, o próprio cara que comprou vazou os modelos. E aí teve muita gente também que não só vazava os modelos que ela mesma fazia, que eram comissões, mas ela também, até onde eu me lembro, a galera começou a fazer suas próprias criações, tipo, via o modelo que ela fazia, pegava como base e chegava no ZBrush ou no Blender e ia lá e fazia, esculpia o modelo, né, pela própria pessoa. A galera via como uma fonte de inspiração. Então, é daí que eu lembro que vem esses modelos, né? É uma artista e aí, hoje ela só faz isso. Ela só ganha dinheiro com um modelo NSFW, né? Ela mudou o nome, já tá em outra já. Mas, enfim, tem vários modelos que dá pra ver que é tudo dela, né? E esses modelos mais antigos são dela também. Só pra galera saber e tal, curiosidade aí. Basicamente fascinado nesse lado. Aí eu vou perguntar, Cor, como é que você sabe disso? Primeiramente, eu tenho uma equipe de artistas e eu tenho que falar pra eles: não usem os modelos desta mulher! Pelo amor de Deus! Aí, mas se você citar e tal, você põe e tal, não sei o quê. Eu falo, então, aí pega o modelo dela, né? Porque ela não fazia os modelos só NSFW, tinha os modelos normais também. E esses modelos eram pagos, e podia dar problema, e pode dar um monte de coisa e tal. Quando a gente entra na comunidade, gente, eu vou falar, tem muito artista 3D que eles fazem um monte de coisa, eles fazem um monte de peripécia, tá? Então, eles não fazem só modelos 3D ou modelos normais 3D, eles fazem também, às vezes, NSFW fica por comissão lá e tal, né? Então, como a gente tem contato com muita gente que modela e faz, então a gente pega e avisa e fala, olha, vamos fazer, mas toma cuidado com tal pessoa, que essa pessoa não pode, tal, não sei o que, entendeu? Então, vamos lá, vamos prosseguir aqui, que agora esse dentro do VRChat. Room de FNAF foi exposta por um esquema de levar menores para um servidor para fazer e desejar todas as suas vontades, sem ouvir as cordas vocais dos menores estourando de tanto gritar o seu nome. Tudo isso no VRChat, vestida com essas personagens. Essa prática é chamada de Rolling Play, onde meio que eles se vestem e fazem de conta que são personagens. Ela manipulava e tinha fetiches em personagens extremamente avantajados da comunidade furry. E a desgraça já estava feita. Não basta só o conteúdo massivo, também existem os predadores. Essa é de longe a maior desgraça que o FNAF já teve. Por incrível que pareça, era só pra ser uma piada de trend. Depois virou uma guerra generalizada, tendo até ameaças e no fim até mesmo um fetiche que curte crianças. Tudo isso porque um cara tentou fazer um rage bait para ganhar alguns trocados. Atualmente, esse FNAF GI tem constantemente práticas massivas de conteúdo adulto, seja de O6 e até de personagens menores de idade, tipo a Baby e a Cassidy. Tudo isso associado nos seus jogos e mandadas nesses sites. Já que a origem de tudo foi cancelado oficialmente, o criador hoje em dia tá bem mais fechado e que provavelmente tenha se arrependido de suas ações. E se você viu isso na época, poderia ser de algum canal de compilado ou então só caiu na sua recomendação do nada. Me conta aí como é que foi a sua impressão, eu quero saber. E se tu tá preso nesse tipo de conteúdo e não sabe o que fazer, saiba que tudo tem um preço. Porém, dando um fim nisso, tenha total certeza que um mundo melhor te espera. E não fique preso nesses vícios de merda. E não ouça qualquer tipo de pessoa que fala que isso é só fachada. Ficar preso nisso não é legal. Com certeza, não vale nem um pouco a pena. Com certeza. Esse foi mais um Rabbit Hole. Excelente vídeo. Se você conhecia ou chegou a conhecer isso, ou então se alguém chegou a te apresentar ou coisa do tipo. Eu lembro que eu praticamente tinha visto isso, eu acho que com uns 16 anos, mas foi no canal do Corey. Isso aí foi muito sem querer. Eu achava que era alguma coisa de lore. Mas enfim, uma coisa que eu te peço é que deixe o seu like e a sua inscrição, já que vídeos assim dão muito trabalho, vocês não têm ideia. E desde já eu agradeço demais a você que chegou até aqui, de verdade mesmo. Bom, eu sou o Vini HD e te vejo na próxima loucura. Meu Deus, o que... Mas aí agora ele cria o canal pra falar dessas coisas pesadas, tá ligado? Eu acho bom pra explicar, tá ligado? Eu acho que é bom pra explicar. Eu acho que é bom pra explicar, pra falar as coisas, né? Acho que é sempre importante. É melhor explicar e conversar do que deixar a galera
na escuridão, ou deixar a galera sem nenhum tipo de... Aí vai ter gente falando assim, mas esse tipo de coisa pode levar não sei o quê. Cara, pode... Cara, qualquer coisa pode levar, tá ligado? E eu explico, e o mais importante é que eu explico e falo pra não irem, pra não fazerem e tudo mais. E eu explico a história... Meu Deus do céu. Puta que porra é essa? Apareceu aqui. Mas enfim, só falando que é melhor conversar, explicar e trocar ideia e falar não vão, do que do nada aparecer e a galera falar, comenta, fala e tal, não sei o quê. E do nada o negócio, né? Eu não lembro nem se esses vídeos estão no ar mais. Eu lembro que eu acho que eu deixei justamente pra explicar. Bom, vou dar uma revisitada, porque eu lembro que eu só expliquei a história, mesmo falando que o bagulho era podre. Meu Deus, tô mandando um monte de coisa pra mim aqui. Enfim, pessoal, eu falo novamente sempre, tomem cuidado onde vocês entram na internet, tomem cuidado com as coisas que estão acontecendo aí, porque, novamente, eu sei que pode causar e a galera vê e tal, mas eu prefiro conversar e falar, galera, esse negócio aqui é complicado, esse negócio aqui é bizarro, esse negócio aqui não serve, pode fazer sua cabeça ficar doente, esse negócio aqui pode entrar no seu cérebro e deixar você mal, do que pegar e falar assim, o que que é? E eu ficar quieto, né? Não sei o que. Tem que ter responsabilidade também, falar, isso aqui não é da hora, não entre nessa parada, tá ligado? Só que muita coisa também que eu me lembro do próprio Finia, não tinha muita... Nossa, meu Deus do céu. Era a galera escavando, que nem o Vini HD fez, que abriu as porteiras, mas isso tem em todas as comunidades, infelizmente. Todas as fandoms, todas as fanbases, infelizmente, tem uma coisa que se você entrar muito a fundo, você encontra isso. Tem de todas as fanbases, infelizmente, né? Por isso que eu acho que fica sempre o aviso. Tomem cuidado aonde vocês vão, tomem cuidado onde vocês estão, né, sabe, andando e tomando conta e vendo e tudo mais. E se cuidem, melhor dizendo, do que vocês entrarem no bagulho de cabeça e do nada, né, sofrerem aí, meu Deus, as paradas aí depois no futuro. Deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino, canal do Vini HD aqui e também aparecendo aqui no card. Tamo junto, muito obrigado e até a próxima.